Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. O tema de hoje será Americanas, o aumento de capital e o grupamento das ações. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pois estas interações ajudam na entrega do conteúdo e você será notificado assim que houver um novo vídeo disponível. É isso mesmo, a companhia não para de surpreender o mercado e seus acionistas. Desde maio, estamos acompanhando as notícias das Americanas SA. Após escândalos de fraudes e a apresentação do Programa de Recuperação Judicial, a companhia resolveu emitir novas ações, ou seja, o aumento de capital, e também conceder bônus de subscrição. E, por último, promover o grupamento das ações. Vamos ver a seguir o que fazer para atualizar a carteira e como declarar estas informações no IRPF 2025. Na tela eu trouxe aqui um dos fatos relevantes divulgados para esse assunto, visto que foi algo complexo, pois estamos falando de dois temas: aumento de capital e grupamento de ações. Então a companhia liberou diversos avisos e fatos relevantes. Aqui eu trouxe o que apresenta o maior número de informações e aqui eu estou colocando trechos, tá? Então, se você quiser analisar o documento na íntegra, vá no site de Americanas SA na área de RI. Então, o destaque aqui eu coloco como aumento de capital no montante de 24 bilhões de reais, e isso representa 18 bilhões de novas ações emitidas. A companhia ofereceu um bônus de subscrição para quem entrou nesta emissão e, na sequência, avisou sobre o grupamento das ações, que foi efetivado dia 26 de agosto de 2024. Destrinchando todos os fatos relevantes e comunicados, vamos aqui às informações importantes. O aumento de capital foi a maneira encontrada da empresa para pagar aos credores, injetar mais dinheiro na companhia e se recuperar desses momentos difíceis, uma vez que a empresa já vem desde o ano passado passando por dificuldades com relação a fraudes, desempenhos ruins, né, nas suas apresentações de resultado e etc. E tudo isso fez parte do Programa de Recuperação Judicial. O aumento de capital significa emissão de novas ações. Os participantes desta oferta, né, de aumento de capital foram os acionistas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e através do direito de preferência. Então, se você, pessoa física, já era investidor de Americanas e desejou entrar nesta emissão, você exerceu o seu direito de preferência e comprou estas ações, né? Exerceu o seu direito e subscreveu estas ações. E a outra parte, que participou desta oferta, foram os credores, recebendo as ações em troca dos saldos das dívidas. Muitos bancos aí estão nesta situação. Além da subscrição das ações, a empresa propôs um bônus para quem entrar nesta emissão. Então, ou seja, uma ação bônus para cada 3 ações subscritas. Fiz esse quadrinho resumo de tudo o que vem sendo falado a respeito do aumento de capital e o grupamento das ações. Referente ao aumento de capital, foram emitidas 18, quase 19 bilhões de ações a um preço de R$ 1,30, totalizando, portanto, então, um aumento de capital em aproximadamente 24 bilhões de reais. Então, como eu falei anteriormente, a empresa propôs aí um bônus de subscrição. E isso representa 6 bilhões de ações emitidas como bônus. E o preço simbólico de 1 centavo. Então, ficou assim distribuído. Na primeira coluna, eu destaco
a quantidade de ações, né, 18, quase 19 bilhões, e ao lado da direita, a coluninha aí de bônus. E a primeira, onde está o número 1, se refere às ações subscritas pelos credores através da capitalização dos créditos. E no número 2, se referem às subscritas pelos acionistas através do exercício do direito de preferência e de sobras. Então, abaixo, eu já destaquei também nessa imagem o grupamento. A data de efetivação, que foi dia 26 de agosto de 2024, agora, essa semana, e o fator de proporção de 100 para 1, ou seja, vamos juntar 100 ações de Americanas e transformar em uma. Tá? E aqui do lado, eu destaco que um resumo também, né? A emissão dessas novas ações já aconteceram, tá? Assim como o bônus, e agora, recentemente, o grupamento. O grupamento foi por último. E esse bônus foi uma ação bônus para cada 3 subscritas, né? Para quem entrou na emissão. E se a gente fizer uma análise, o custo real de um acionista que subscreveu as ações e ainda ganhou sua ação bônus, na verdade, o custo em si dessas 4 ações, novas ações, sai em torno de 98 centavos, em virtude justamente dessa ação bônus que foi aí dada em um valor tão baixinho, valor simbólico. E nessa imagem eu demonstro como que eu cheguei a 98 centavos. Então, a gente pega as 3 ações a R$ 1,30. Então, o acionista que subscrever 3 ações vai ter um custo de R$ 3,90. Vamos adicionar o 1 centavo da ação de bônus. Então, R$ 3,91. E se a gente divide pelas 4 ações, dá 98 centavos por ação. Vamos a um exemplo prático de como atualizar a carteira. Então, na etapa 1, a gente primeiro deve exercer o direito de preferência na emissão. Então, o acionista que entrou nesta emissão vai precisar fazer os seguintes cálculos. Primeiro, identificar antes do aumento de capital, ou seja, que exercer o seu direito de preferência e entrar nesta emissão, verificar a quantidade de AMER3 em custódia. Neste exemplo, tenho 200 ações, a um custo médio de R$ 23,00 e um total investido de R$ 4.600. Nessa lateral direita, nas informações relevantes, estou colocando as informações importantes para o caso aqui e para facilitar até a nossa explicação e visualização. Então, o fator de proporção de 34,71,77, que foi fator de proporção para exercer o direito de preferência. E o preço desta emissão. O segundo passo é calcular a quantidade de ações subscritas. Então, neste exemplo, o investidor com 200 ações, multiplicado pelo fator de proporção de 34%, chegamos a 69. Então, o investidor pôde subscrever aqui 69 ações de Americanas. E qual é o custo destas ações subscritas? Nós vamos pegar as 69 ações, multiplicar pelo preço de emissão, R$ 1,30, e chegamos ao valor de R$ 89,70. A segunda etapa consiste em identificar a quantidade e o custo da ação bônus. Então, considerando que o investidor subscreveu as 69 ações, nós vamos calcular agora a quantidade de ação bônus. Então, devemos pegar a quantidade de 69, dividir por 3, o que é o fator de proporção aplicado lá no fato relevante. Então, chegamos a 23 ações bônus. E para identificar o custo destas ações, será a quantidade de 23 multiplicado pelo preço simbólico divulgado
Então, chegamos ao valor de 23 centavos. A terceira etapa é atualizar a carteira após esta emissão, ou seja, esse aumento de capital. Então, aqui nós temos a quantidade antes das 200 ações, a quantidade subscrita de 69 e o bônus. Então, total, no final, chegamos a 292 ações. A mesma coisa para o custo de aquisição, custo total. O custo antes da emissão, o valor pago durante a emissão e o bônus. Chegamos a R$ 4.689,93. Logo, nós temos que atualizar o custo médio de aquisição destas ações, pois aumentamos a quantidade e também o custo total investido. Então, o novo custo médio será a divisão desse valor aqui pela nova quantidade, chegando a R$ 16,06. A quarta etapa é o grupamento, mas vamos fazer aqui uma observação. Quem não entrou na emissão não teve que fazer a atualização da carteira dos passos anteriores. No entanto, será obrigado a fazer esta etapa aqui, do grupamento, tá? Esta aqui é obrigatória para todos os acionistas de Americanas. Então, sobre a atualização do grupamento, nós vamos pegar a quantidade de 292, né, calculada anteriormente, e aqui eu estou considerando que a pessoa entrou na emissão, mas se for o seu caso, não ter entrado na emissão, você vai identificar a quantidade em custódia antes do grupamento. Então, no meu exemplo, foram 292 ações, o total investido, tudo calculado nas etapas anteriores. Quem acompanhou aqui o raciocínio já identificou essas informações da tela anterior. O fator de proporção, que foi de 100, né? 100 ações se transformarão em uma. Então, agora a gente precisa calcular a quantidade de ações após o grupamento. Nós vamos pegar a quantidade existente e dividir pelo fator de proporção. Então, 292 dividido por 100 dá 2,92. Então, como a gente só considera as ações inteiras, então a quantidade na minha carteira atualizada após este evento serão 2 ações a um custo médio de R$ 1.606,14. E aqui, como eu cheguei a esse custo médio? O meu total investido de R$ 4.689,93 dividido pela nova quantidade, 2,92. E o meu total investido em Americanas, nessas duas ações, 2 vezes o meu custo médio. Então, aqui eu já atualizo a minha nova posição em custódia. E vai restar aí uma fração de 0,92, que irá a leilão, essa fração será vendida e vai receber na conta da corretora o valor correspondente. Aqui no exemplo, eu estou demonstrando a quantidade, o custo médio e o meu custo investido nesta fração de R$ 1.477,65. Como que eu calculo o valor dessa fração? Está aqui embaixo, a memória de cálculo. Eu vou pegar o 0,92 e multiplicar pelo meu custo médio, que foi apurado anteriormente, aqui, né, onde eu estou mostrando com o cursor. Então, supondo que o valor recebido por essa fração foi de R$ 50, eu identifico se eu tive lucro ou prejuízo na venda desta fração. Então, eu pego 50, diminuo pelo meu custo investido, deu um prejuízo aqui de R$ 1.427,65. Infelizmente, as ações das Americanas despencaram demais e a maior parte, se não todos os investidores terão prejuízo. O que fazer no IRPF 2025 diante de tudo isso que aconteceu com Americanas? Primeiro é declarar a custódia destas ações ao final de 2024. E aqui
para ser didática, eu estou considerando que o investidor nem comprou nem vendeu novas ações de Americanas. Apenas carregou essa quantidade até 31 de dezembro de 2024. Então, como mostro na tela do programa, vou chamar o grupo 03, que participações societárias, 01 no código ações, vou definir a localização, que é Brasil, o CNPJ da empresa Americanas SA e a descrição. E ali eu destaco as duas ações inteiras, o custo médio apurado, tudo direitinho. Negociados em bolsa, sim, e o ticker dele. E aqui a situação em 31 de dezembro de 2023 e 24. Em 23, era o meu custo inicial, antes de todos esses dois eventos aí de aumento de capital e grupamento das ações. Os 4.600, tá? E 31 de dezembro de 2024 já foi o meu novo custo de aquisição, considerando aumento de capital e o grupamento das ações. Então, tenho lá 3.212,28 centavos, assim como foi apurado aqui na tela anterior. Se você teve prejuízo na venda das frações, você precisa também declarar isso no IRPF 2025. Lá no mês de setembro, como demonstro aí na seta, porque foi o mês em que as frações provavelmente serão pagas, e aqui eu estou gravando esse vídeo no final de agosto. Então, eu deduzo que Americanas, essas ações serão pagas pela corretora, pela empresa, através da corretora, em setembro, tá? Mas é importante se certificar que será realmente setembro o mês de recebimento destas frações. Na coluna Operações Comuns, você vai digitar aqui o prejuízo das frações. Então, lembrando do sinal negativo, que simboliza o prejuízo. Então, aqui foi R$ 1.427,65, conforme apuramos nesta tela aqui. Ó. Você pode compensar esse prejuízo das frações com lucro tributável a partir desta data. Conheça um pouco mais sobre os nossos produtos e serviços. Nós temos um e-book onde você consegue aprender a como declarar os seus investimentos. É um passo a passo bem dinâmico e bem objetivo. Temos também a elaboração e a transmissão da declaração, que é um serviço que gera zero estresse com o controle da carteira, zero trabalho na apuração mensal das operações, pagamento de DARF em dia, a transmissão do IRPF 2025. O serviço ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Você conta com um suporte via WhatsApp. E esse serviço aqui nada mais é do que um acompanhamento mensal, mais a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. Saiba mais acessando as nossas redes sociais, o nosso canal aqui do YouTube e a nossa página do Instagram. Para encerrar, gostaria de saber o que achou do conteúdo, deixe a sua opinião ou a sua dúvida nos comentários. Até a próxima!